Senhoras e senhores, bom dia. Nós estamos aqui no dia 9 de outubro de 2023, às 9h03, reunidos em mais uma reunião da Comissão Especial de Inquérito, que tem como finalidade apurar as aprovações, alterações, aditamentos contratuais, realizações e demais atos relacionados às contrapartidas necessárias para as instalações de empreendimentos privados no município de Bauru, desde o ano de 2014. Nós temos hoje mais uma reunião agendada para que possamos fazer novas oitivas. Então, nós já temos aqui um convite e já está presente a secretária de Planejamento do município de Bauru, a senhora Flávia Thaís Oliveira de Souza, e também aqui, junto com ela, embora não tenha sido convocado, o senhor Renato Fusel, que é o ex-secretário de Planejamento e que o acompanha e obviamente, também pode auxiliar em algumas questões. Nós, então, até por conta do tempo, em virtude de uma semana que nós temos curta, e o plenário com bastante atividades, nós tivemos que fazer essa reunião nesta segunda-feira pela manhã, lembrando que nós temos uma sessão ordinária às 13 horas e, obviamente, os funcionários também têm todas as tarefas. Então, nós já vamos iniciar pelas oitivas e, subsequentemente, nós vamos fazer aí mais algumas deliberações administrativas na sequência. Às 9h45, nós também gostaríamos já de destacar que teremos novas oitivas, onde nós convidamos a doutora Rafaele Batista Pires, coordenadora do curso de Medicina da Uninove, e também convocamos os senhores doutor José Eduardo Fogolin Passos e a senhora Júlia da Cunha Fernandes Putomati. Então, vamos já iniciar pelas oitivas. Nós gostaríamos de agradecer a senhora Flávia pela presença e disponibilidade de estar aqui com a gente. Nós vamos já iniciar pela oitiva e, na sequência, a gente faz algumas deliberações administrativas que, eventualmente, ocorrer. Senhor vereador relator, tem algum questionamento, alguma pergunta para esse momento? Não, vereador. Não. Vereador Borgo, vou passar para o senhor, que foi quem sugeriu até a vinda da Flávia, porque daí a gente já consegue adiantar no assunto, tá bom? Fica à vontade, muito obrigado. Peço perdão, eu gostaria de registrar a presença de todos os membros da comissão, esse presidente, vereador Milton César de Souza Sardini, vereador Eduardo Borgo, vereador Beto Móveis, o vereador Coronel Meira, que está online, além do doutor Marcos, sempre prontamente pela OAB aqui registrando e nos ajudando, auxiliando nesse trabalho, além dos nossos servidores, Giovana, Guilherme, sempre presente aqui, todos os servidores que têm nos apoiado. Vereador Borgo, fique à vontade. Obrigado. Bom dia, senhor presidente, que eu cumprimento todos os membros dessa comissão, dos servidores da casa, todos que nos acompanham. Bom dia, Flávia, Renato. Flávia, vou direto até pelo tempo. A população, a maioria da população, acha que o vereador só trabalha de segunda-feira à tarde, né? Não entende que tem as comissões durante semanas. Então, pelo tempo que nós tivemos, teve que fazer essa audiência na segunda-feira de manhã por falta de espaço de agenda de plenário. Flávia, o que me chamou a atenção, e eu aproveitei, até porque nós estamos no meio de uma ceia das contrapartidas e é um assunto que está diretamente ligado ao objeto dessa Comissão Especial de Inquérito. Teve uma reunião no Conselho do Município, acho que semana passada, se não me engano, a respeito da escola Maple Beer, é isso? Maple Beer. Maple Beer. Maple Beer. O inglês meu é inexistente. Maple Beer. E foi discutida ali a questão da contrapartida. Pelo que chegou para mim, eu gostaria que vocês passassem para a gente, que foi cobrada uma contrapartida da escola, em torno de 25% do investimento que seria feito, e teria sido cobrado a destinação desse investimento num fundo, aonde, pelo que passaram para a gente, o proprietário teria questionado por que num fundo e não fazer um asfalto como as outras escolas desse valor. Tá? Esse é um ponto.
Eu não estou aqui afirmando, é o que chegou para mim, por isso que a gente tem que saber de vocês, né, da prefeitura. E outra situação, bom, enfim, desse ponto, primeiro, e é verdade mesmo, foi cobrada a destinação para um fundo, que fundo é esse, está sendo usado esse fundo? E segundo, as escolas precisam apresentar o estudo de impacto de vizinhança ou somente o relatório de impacto de trânsito, o RIT, né? Qual que é a exigência de contrapartida? Como é que está sendo cobrado nesse sentido? Se tiver mais alguma situação para passar para a gente, obrigado. Bom dia a todos, bom dia aos senhores vereadores. Estou à disposição para ajudá-los no que for possível. Realmente houve essa discussão no CMB, na segunda-feira eu estava lá. Esse é um processo que já corre desde 2021. O primeiro processo foi feito físico, na época ainda não existia o processo digital, a prova digital, então iniciou lá atrás. Bom, entre idas e vindas desse processo, até porque ficou muito tempo ele parado, com alguns comuniques que os nossos técnicos encaminharam ao responsável para que fossem feitas alterações, no final eles decidiram dar continuidade no projeto e para a entrada da solicitação do alvará. Acontece que eles começaram a fazer a construção desse prédio, ele já houve um lapso de tempo nesse processo, e aí o responsável técnico, o engenheiro, veio solicitar novamente no processo que fosse entregue o alvará. Bom, como eu falei, houveram idas e vindas, comuniques que foram e voltaram, o jurídico que também deu o parecer relatando que, aparentemente, não existia um acordo entre as partes, porque, como acontece? O empreendedor ele encaminha o projeto inicial para a CEPLAN, falando o que ele gostaria de fazer e quais são as sugestões dele, até de mitigação da área, porque ele precisa cumprir as mitigações que ele vai causar, os problemas que vão ser causados ali, problemas, né, as dificuldades que serão causadas ali na região com a instalação do seu novo empreendimento. A partir disso, os técnicos analisam de todas as pastas se isso está correto, se realmente vai atender a necessidade de cada pasta, para que ele possa fazer o projeto e encaminhar ele por inteiro. Como que é definido se é RIT ou se é EIV? Estou lá há 2 meses, então estou aprendendo aqui com o Renato. Qualquer coisa, Renato, você me fala se está tudo ok. Isso aí é definido se o local ele já é um loteamento ou não. Então, assim, vou tentar explicar isso de uma maneira mais tranquila minha. Não, eu vou tentar explicar para ele, que eu acho que é até interessante falar não tecnicamente, né, como eles, fica mais fácil para a gente entender. Por exemplo, se naquela área já existe um impacto, você já tem ruas, você já tem a parte da saúde instalada, já tem várias coisas ali, então ele é um RIT, porque você já tem um impacto naquele local. Mais ou menos isso, não é, Renato? E se ele não tem tanto impacto no local, se não tem tantas instalações, dependendo do que ele pode causar, e não for um loteamento, aí se faz um EIV, que ele é mais completo. Onde está a definição disso? Está na legislação. Perdoa, eu vou fazer as intervenções pelo Sim. tempo que a gente tem, porque 15 para as 10 entra outro pessoal, então eu vou mais direto. No artigo 4º da 6626, da lei do EIV, tem lá a especificação de todos os tipos de empreendimento que demandam a execução de EIV. Então, se ele se enquadra naqueles quesitos, ele tem que apresentar o estudo. Se não, só o relatório de impacto de trânsito. Então, a definição é pelo local, então, de instalação? Porque Isso. tem escolas, por exemplo, que conseguiram passar pelo Conselho do Município, mas não foi apresentado o EIV. Exatamente, porque depende do tamanho da escola, literalmente, da área construída dela, e da localização. E essa definição está na 66... Da 6626 de 2015. No artigo 4º. Isso. Nesse caso, foi liberado o alvará antes da definição do Conselho do Município? Não, eles não têm alvará ainda. E foi construído? Eles construíram sem entregar os projetos na CEPLAN. E nós estávamos cobrando deles, porque nós dependemos que o empresário, o empreendedor, encaminhe os projetos para a gente, mostre o que está sendo feito, o que precisa ser alterado, e é esse o momento que fica esse comunique-se para que eles possam fazer o atendimento integral. Eles pararam de fazer a solicitação. Mas para a construção precisa do alvará? Precisa. O alvará
para sair o alvará, tem que sair a definição, no mínimo, do Conselho do Município. Sim, O que a Prefeitura fez, então, para impedir essa obra irregular? Nós enviamos até um auto de infração para eles. Foi enviado esse auto, se eu não me engano, em abril, informando que eles não tinham esse processo. E aí, como eles já estavam fazendo solicitação, conversando novamente com os técnicos, então nós aguardamos para que pudesse dar esse andamento e terminar o mais breve possível. A escola está pronta? Não sei dizer. É. Está pronta. E a Prefeitura não embargou, ela tinha sim essa que estava errado, que estava construindo sem alvará, e Não a tem o Prefeitura embargo tomou lá, atitude. não tem o embargo. Certo. Então, a Prefeitura foi omissa em relação a isso. Nós fizemos a fiscalização e foram feitos os procedimentos. O que acontece também, o que nós temos visto lá, é o seguinte: quando o empresário ele entra com os pedidos, normalmente ele já vai entregando os documentos, entrega projeto, e isso vai caminhando. Não é para caminhar junto, é para caminhar antes. Sim, mas se a Prefeitura tem a noção, tem a ciência que está sendo feita a construção sem alvará, a Prefeitura tem que tomar atitude, não só em relação a ela, mas em todas. Sim. Então, pelo que eu estou entendendo, a Prefeitura tinha ciência da construção irregular e não tomou providência. É o que eu estou entendendo. Foi indicado, se quiser falar, fala, Pode que está falar. sendo Não, eu tô gravado e vai ser vendo usado com no ele. relatório isso aí. Sim, sim. Foi sugerido, ao invés de fazer asfaltamento ou fazer mitigações, de depositar certo valor num fundo? Então, eles fizeram várias tentativas de acordo entre as partes, porque todas as pastas deram os valores dentro da contrapartida, que deveria ser cumprido. Não passou dos 25%, estava tudo ok. Aí o empresário entrou com um pedido falando sobre que seria os 3% e não os 5%. Então, eles entraram nesse acordo de que realmente entenderam que, ao invés de 5%, a localização seria 3%, em cima do valor do prédio, tá, do imóvel. Eles fizeram um levantamento do valor do imóvel e a Obras também faria esse levantamento para verificar se o valor estava compatível. Tecnicamente, tudo estava caminhando ok, e eles estavam ajustando o que deveria ser pago. De onde que chegou? 25%? De onde que chegou? 25% do quê? Porque passaram para mim que seria 25% do valor da obra. E aí? 104 mil reais? Isso, esse 104 mil reais, na verdade, ele é menos do que 3%, tá? Pelo que eu vi aqui, fiz as contas. Os 3% daria uma média de 181 mil. Ficou em 104 mil, porque o empresário disse que ele já havia feito benfeitorias ali na região, os quais ainda não foram apresentados. Não temos esse projeto dessas benfeitorias, ele só disse em documento que fez essas benfeitorias, mas, mesmo assim, os técnicos entenderam que talvez pudesse fazer, pelo tempo que foi feito esse processo, mudaram já valores, as notas já são outras, e aí havia essa discussão já e precisava ter um alvará, porque a escola estava ali. Quais técnicos que estão conversando sobre isso? Quem são essas pessoas? Esse aqui é o GAI, faz parte do GAI. Todo o GAI. Todo o Ciente GAI, disso. então todas as pastas, e também o CMB. Tá? Que eles entenderam que deveria entrar num acordo, tinha que fazer alguma coisa. Porque... Não, mas cabe a quem? Porque, Flávio, o que acontece? Eu não estou falando desse empreendimento específico, até porque eu não tenho detalhes, tá? A gente está conversando agora. Mas é um dos objetivos desta SEI, porque fica muito aberto, assim, sabe? E abre margem, não é denúncia, pelo amor de Deus, eu não tenho nem informação nesse sentido. Mas eu estou dizendo que abre margem para corrupção. Olha, não é 200, vai, então é 100, então é 50, então é... Está entendendo, presidente? Olha a necessidade de regulamentar isso, porque, pelo que a gente está vendo em outras oportunidades, a gente sabe que o GAI não é todo mundo que participa ativamente nessas negociações. Do GAI eles participam, eu não vejo muita participação no CMB de todas as pastas. Flávio, eu já fui do GAI. E também Mas no Conselho agora do eles Município. têm feito parte, viu? Mas O GAI tem eu sei sido que, mais. na verdade, é 1 ou 2 ali que participa, seguindo a orientação da Prefeitura, e, quer dizer, abre margem para um universo de negociações. Não que tenha, não isso, mas precisa regulamentar isso aí urgente. Porque qual que é a métrica? É de 3 a 5, mas pode ser menos, pode ser mais. A escola foi lá, fez a obra sem alvará, a Prefeitura, ao invés de embargar, não embarga.
Quer dizer, por que que não cumpre a lei? Tá vendo? Vereador, Abre um monte de... Pois não. eu concordo com o senhor no sentido de que são legislações muito antigas, e todas elas vão fazer parte do plano diretor, porque então entra luz, entra tudo junto nesse estudo. Por isso a necessidade de fazer o mais breve possível esse Excelente plano você ter tocado diretor. nesse assunto. Vocês estão trabalhando já para o plano diretor? Porque primeiro veio a lei de zoneamento para casa, né? E depois o plano Isso. diretor, que a gente não sabe. Tem previsão? Vocês já estão trabalhando em cima Então, disso? sim, por isso que saiu até a luz daqui, porque deveria caminhar junto ao plano diretor. Essa foi uma solicitação até aqui da casa. Nós estamos, já passou pelo jurídico, já fizemos termo de referência, e agora nós estamos com os 3 orçamentos para poder mandar para a licitação. Então, até o ano que vem tem que ser entregue esse plano diretor aqui para passar pela casa. Então já tem um edital, um plano de referência, tudo. Tem o termo de referência e nós estamos com o levantamento dos 3 orçamentos. Certo. O que tem de estudo em relação à lei de contrapartidas? Ele também vai fazer parte do plano diretor. Mas não tem nada até agora. Não, o que nós temos de contrapartida é só esse daqui, que é de... Deixa eu ver que ano é. Que é o da Wave. Ele é de 2015. É ele que nós utilizamos hoje. Mas depois que nós levantamos essa questão na SEI das contrapartidas, a prefeitura, então, não está trabalhando para uma regulamentação dessa lei. Vai ser feito tudo junto. Só no plano Um diretor. depende do outro. Um precisa do outro, senão não dá certo, né? Os valores. Mas não tem Hoje, estudo, nada? hoje nós temos conversado sobre isso em reuniões, até mesmo fizemos uma reunião junto aos secretários. Tem alguma coisa no papel? Vereador, a gente está fazendo pelo geoprocessamento, inclusive a gente está trabalhando para disponibilizar para o público, que a gente tinha uma dificuldade muito grande com delimitação de áreas aqui em Bauru. Então, hoje, com esse mapeamento, a gente consegue fazer pelo menos uma distribuição melhor das contrapartidas pelas necessidades das regiões. Antes, a gente não tinha esse mapeamento. Então, com relação à elaboração de texto novo, de fato, realmente não tem nada em encaminhamento. Regulamentação, então... Não. Reformulação do decreto ou mesmo revisão da lei, que tem a lei de 2015 e o decreto de 2016. Tanto uma quanto a outra com relação a nova contextualização, nova formalização de texto, ainda não. Mas esse mapeamento das áreas a gente já tem. Foi sugerido desse empreendedor dele destinar a contrapartida para um fundo? Sim, foi sugerido que ele fizesse essa destinação. De qual valor? Qual o valor? De 104 mil. Então já está definido que é 104 mil. Definido foi 104.716,26. Certo. Que fundo que é esse que sugeriram? É o Fundo de Infraestrutura. Esse fundo está ativo? Ele está ativo, o fundo está ativo. Ele é de responsabilidade da Obras, ele existe desde 2006, foi criado em 2006. E ele é utilizado para infraestrutura, pavimentação, guia, sarjeta, drenagem. Outras contrapartidas já destinaram dinheiro para esse fundo ou é a primeira vez? Eu desconheço, você conhece? Sabe se já houve algum? Não lembro. Foi a forma que eles encontraram para poder entrar num Eles quem, acordo de Flávia? pagamento. Oi? Eles quem? Quem sugeriu de colocar o dinheiro no Entre o GAI e o empreendedor, e o CMB. fundo? O CMB concordou em dinheiro ir para o fundo? Não, o CMB não concordou. Eles queriam que entrasse em algum acordo para que eles fizessem esse pagamento, para que andasse esse processo e terminasse para poder fazer a entrega da licença deles, do alvará, né? Então, todas as vezes que é solicitado ao empreendedor, ele demora, ele não devolve, ele discute, ele é contrário ao que o GAI fala. E aí, então, nós tentamos, de uma certa maneira, fazer um alinhamento com eles para que eles pudessem fazer esse pagamento e esse valor ficasse para depois ser utilizado pela Obras em algum empreendimento. Então, o fundo, vocês não têm ciência de outra contrapartida que foi destinado dinheiro para o fundo? Eu não. Sabe se o fundo está sendo utilizado em outras situações? Quem é responsável pelo fundo é a Secretaria de Obras. Sabe se tem regulamentação desse fundo depois para ser utilizado esse dinheiro? Ele tem o decreto que foi feito depois em 2007 sobre o fundo para ser utilizado. Aí tem como é feita a utilização desse fundo. Certo. Sabe dizer de quem partiu a ideia de fazer Eu estou perguntando pelo seguinte, porque
essa ideia de utilizar o fundo pode até ser uma boa saída, mas, pelo jeito, está envolvendo outras situações que está vinculado com a próxima reunião nossa. Que eu tive informação que a prefeita sugeriu que a contrapartida da Uninove, no valor de 15 milhões, fosse depositada no fundo. Vocês têm ideia disso? Não, esse aí não conheço. Inclusive, o Meire até pediu, ele está em São Paulo hoje. A prefeita, acho que depois que ela ficou sabendo que a gente tinha chamado o pessoal da Uninove, parece que ela marcou uma reunião lá. E o vereador Meira está indo acompanhar, porque ele tem bastante informação, também é muito importante. Mas parece que a situação está delicada lá, viu, presidente? Então, a CEPLAN não tem conhecimento da utilização desse fundo de infraestrutura. Não. Nesse caso aí da contrapartida, nessa situação dessa escola, seria o fundo de infraestrutura. Foi uma das sugestões da CEPLAN, sim, para ver se conseguia terminar esse Sugestão da processo. CEPLAN. Isso. De quem? Do empreendedor, A desculpa. sugestão Empreendedor. Foi o empreendedor que sugeriu depositar esse dinheiro no fundo. Do empreendedor. A informação que eu tenho não bate. A informação que eu tenho é que o empreendedor não queria depositar o dinheiro no fundo. Me parece que ele mudou de ideia no meio do caminho novamente. Verdade? Foi feito pedido por ele no processo, inclusive, para fazer esse depósito no fundo. Presidente, eu peço para convocar todos os membros do GAI para a próxima reunião e fazer o convite para o dono dessa escola, porque a informação está conflitante aqui. Acho que é importante a gente saber quem que está dando a diretriz, porque pode estar tendo ali uma flexibilização interessante. Você viu que a secretária falou que partiu da CEPLAN a indicação, o depósito desse dinheiro no fundo. A hora que esse vereador questionou que tinha informação que o proprietário não aceitou, a secretária disse que depois ele aceitou de colocar o dinheiro no fundo. Quer dizer, o que aconteceu? Não, aí foi erro meu mesmo. Desculpa, peço até desculpa, porque a hora que perguntou tem muitos documentos, muitas coisas. Eu passei lendo todo esse processo, que eu venho vendo todos os processos, inclusive li, porque segunda-feira estive no CMB, e no momento em que eles fizeram a apresentação desse projeto, eles começaram a me questionar ali o que tinha acontecido, por que era para ir para o fundo ou não. Eu falei, olha, eu sugiro vocês retirarem da pauta esse projeto hoje, para eu poder me inteirar do que está acontecendo, porque eu não sei, não conheço o fundo, não deu tempo de ver nada disso. Então, assim, eu vi esse processo de segunda-feira para cá, eu destrinchei o processo inteiro. Então, se o Renato está falando que foi ele que pediu, e realmente eu me lembro de ter visto, eu fiz até uma linha do tempo aqui falando sobre tudo isso, e realmente tem um papel que ele pede para poder fazer esse depósito no fundo. Então, esse é o correto. A questão central, Flávio, eu quero saber de onde surgiu a ideia de depositar o dinheiro no fundo. Está entendendo? Porque Entendi. não é só nesse caso, está vinculado também com a Uninove. Porque eu tenho informação, a gente vai levantar isso aí daqui a pouco, que a prefeita teria sugerido de pegar esses 15 milhões da Uninove para colocar num fundo. Então, quer dizer, eu quero saber de onde está vindo essa ideia, quem que é o mentor dessa ideia de colocar dinheiro de contrapartida no fundo. Eu não estou questionando, acho que até seria uma boa saída no futuro. É uma saída, sim. Só que você coloca o dinheiro no fundo, depois você não sabe como utilizar, porque não tem regulamentação. Porque o dinheiro de contrapartida, porque senão não é contrapartida, entendeu? Uhum. Ou melhor... Mas aí é uma regulamentação junto com a obras, né? Talvez tenha, aí tem que perguntar para eles como funciona, que eu realmente aí já sai da minha pasta, eu desconheço. Mas eu não vejo, tecnicamente, pelo que eu conversei com o Renato, que seja ruim também que esse dinheiro vá para o fundo quando eles fazem esse controle. Não vejo ilegalidade nisso. É que a questão, Flávia, não é nem ser bom ou ser ruim, a questão é que no direito público a gente só pode fazer o que tem previsão em lei. É essa a minha preocupação. Sabe? Eu não estou aqui acusando a CEPLAN, não é nada disso. Acho que o maior objetivo que a gente tem aqui nessa SEI é de sugerir uma regulamentação para o Executivo, e eu fiquei muito triste aqui, porque, pelo jeito, não tem... Eu já imaginei que a Prefeitura estivesse trabalhando já numa minuta de regulamentação. A gente até discutiu aqui anteriormente que não precisa esperar o plano diretor. Daria, pelo menos, para fazer uma regulamentação para a destinação para o fundo e aguardar o plano diretor. Não precisa esperar lá na frente, porque vai causar uma insegurança jurídica violenta. Inclusive, esse também é um entendimento compartilhado pelo Dr. Varonese do Ministério Público. Quer dizer, terminou a SEI, beleza, apresenta o relatório.
Se esse plano diretor demorar 1 ano, 2 anos, nesse período, nessa vacácio aí, qual que é a lei para cobrar contrapartida? Então, eu imaginava que a prefeitura já estivesse trabalhando numa minuta, alguma forma de regulamentação prévia, e depois deixa o plano diretor. Mas, pelo que a gente está vendo, não tem nada. Vai entregar o relatório e a gente vai ter que esperar mesmo o plano diretor. Então, quer dizer, enquanto isso não acontece, qual que é a base? Está muito aberto. Está muito... Isso já é muito antigo e tem que ser feito mesmo. É essa a nossa preocupação e é o pedido da prefeita para a gente, que seja feito de uma maneira célere, porque isso acontecia demais, de ficar aberto, e os empreendedores, não são todos, mas alguns já sabem quais são os trâmites e o tempo que eles ficam nesse vai e vem para depois chegar e solicitar, né? É que essa maneira célere, às vezes, que as pessoas usam, Flávia, eu falo aqui, além de vereador, como advogado também, porque depois, às vezes, as pessoas saem dos cargos e saem respondendo ação de improbidade para o resto da vida. E, às vezes, não tem nada a ver com isso. Já vi vários casos desses. Nós tivemos aqui a SEI da Educação, que foi super célere a aquisição de imóveis. Nós tivemos a questão da palavra cantada. Quer dizer, tem algumas situações aqui no município que está tendo uma celeridade grande, né? Os carros do DAI, por exemplo, que foram adquiridos, depois ficaram 6 meses lá no tempo sem seguro. Então, quer dizer, tem algumas coisas que a gente está vendo que está tendo celeridade sem previsão legal. Na única celeridade, vereador, no sentido de modificar, de fazer novos, de revisão das legislações e entrega do plano diretor, até para evitar esse tipo de situação. É essa celeridade que ela pede para a gente, porque realmente nós ficamos nesse espaço de tempo que fazia-se de uma forma e é muito aberto para entendimento. Você está me dizendo que a prefeita está pedindo celeridade nessa questão de regulamentação das contrapartidas, mas você acabou de me dizer que está esperando o plano diretor para poder regulamentar? É isso mesmo, nós estamos fazendo o plano diretor para poder regulamentar tudo isso. Mas poderia, o jurídico, por exemplo, poderia fazer uma legislação, a prefeita, para fazer uma regulamentação prévia, por exemplo, a utilização desse fundo, até o plano diretor. Não precisa ficar esperando o plano diretor. Mas, enfim, não é... Só um minutinho, vereador, por favor. Claro. Foi conversado com a prefeita, Flávia, essa questão que o vereador Borgo tem colocado aqui, em relação a realmente se fazer alguma coisa antes de se apresentar o plano diretor. Então, por exemplo, no final do relatório, vereador, vai ser apresentada essa sugestão, a prefeita já tem ciência disso daí, e, com certeza, vai ser feita alguma coisa em relação a isso. Eu entendo, vereador, só que eu acho que um pouquinho de proatividade não custa. Essa SEI, por exemplo, não está em segredo. Está o Bauru inteiro sabendo. Precisa, então, vamos esperar o relatório da SEI. Todo mundo já sabe qual que é o final da SEI. O Bauru inteiro sabe. Precisa esperar, vir para plenário, para daqui a um mês, eu não sei quanto tempo tem mais, para aí a prefeita chegar e falar, muito obrigado, agora nós vamos estudar. Não, já sabe, pô. Toma providência, já vai trabalhando em cima disso. É diferente, por exemplo, essa SEI da palavra cantada, né? Que tem outras situações, o foco é outro. A nossa SEI, além de levantar irregularidades, o secretário está acabando de falar que não tomou providência em relação a uma construção irregular. Que tem ciência que estava construindo, sem alvará, e a obra não foi embargada. Essa é uma questão, uma penalidade, uma infração aí penal, uma infração... Mas, não, pelo que eu entendo, não é o foco dessa SEI. O principal objetivo nosso é forçar uma regulamentação dessa lei para trazer segurança jurídica para o município. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, até agora não fizeram nada. Vai esperar, então, entregar o relatório? Para aí sim ela correr atrás de uma regulamentação prévia para o plano diretor? Já faz antes, meu Deus. Vereador, outra coisa. Como eu comentei aqui, nós estamos conversando com as outras pastas, para até fazer a alteração desse decreto do EIV junto a eles. Nós fizemos uma reunião semana passada, foi a última, com eles. E aí o que o Renato falou. Hoje, o que nós até propusemos para eles foi fazer... Nós sabemos que até então não tinha esse mapeamento do município. A CEPLAN ela era muito mais reativa do que
fazia o seu próprio planejamento para o município. Então, nós estamos fazendo isso junto aos outros para mapear e cada um já ter uma ideia do que ele precisa em cada região para esses próximos, com essas outras contrapartidas. Nós já sabemos o que é necessário de cada um, até para não correr o risco de fazer um pedido muito alto, acima dos 25%, que é hoje uma média utilizada e entendida até pelo Ministério Público como ideal. Flávia, eu acho legal isso aí, sabe? Já está se antecipando, mas esse trabalho de referenciamento está vinculado ao plano diretor, entendeu? Não só a regulamentação das contrapartidas. O que eu faço aqui é um apelo para você, para o Renato, para toda a sua equipe. Eu sei que a CEPLAN é uma bomba do caramba, eu sei que é difícil, e até me solidarizo com os servidores de lá, e a quantidade de bandido que tinha ali dentro, de ladrão, é brincadeira. E quem é de pessoas boas, que a maioria ali são pessoas honestas e querem trabalhar, ficar trabalhando lá de bandido é difícil. Graças a Deus o GAECO está fazendo uma limpa lá e com certeza tem mais gente para ir para a cadeia. Mas eu entendo. Agora, o que eu peço? Eu faço um apelo para você. Tenta trabalhar numa minuta, num projeto, para regulamentar pelo menos a utilização do fundo, destinação, tudo certinho, até sair o plano diretor. A minha preocupação, e mais uma vez eu digo que é uma preocupação também do promotor, do Ministério Público dessa área, é que nesse período agora, até ser aprovado o plano diretor e até sair uma regulamentação geral das contrapartidas, a gente fica num limbo. E aí, se começar a ter questionamento jurídico, olha, vem cá, qual que é a previsão, por que está fazendo isso, não tem previsão legal, a gente acaba ficando um período grande. Se o plano diretor for aprovado rápido, que a gente sabe que é difícil, tem as audiências públicas, tem as impugnações, vem para casa, caramba, mas nesse período, até ser aprovado, até ser regulamentado, já vai entrar período de eleição, a gente sabe como é que é. Às vezes troca prefeito, vem outro que com uma outra cabeça, muda tudo. A gente tem que ter uma segurança nesse período aí, né, até ser regulamentado, de uma utilização de... é o fundo. Vai ser, então, de 3% a 5%, vai ser utilizado no fundo, vai. Então, vai todo mundo desse jeito? Vai. Vamos dar uma segurança jurídica para empreendedor, para o município de Bauru, vamos. Para não esperar até o plano diretor. É um apelo que eu faço, Flávia. Eu sei que a missão sua ali é muito grande, é difícil, mas eu deixo aqui esse apelo, se já puder estudar alguma coisa para regulamentar, não esperar o final do plano diretor para regulamentar, porque essa administração tem um problema muito grave. Estamos estudando, estamos vendo, estamos analisando, estamos, mas ali não tem. Então, esse é o apelo que eu faço a você, senhora secretária, e a toda a sua equipe. Presidente, eu estou satisfeito, não tenho mais questionamentos. Obrigado, vereador. Vereador Beto, alguma pergunta? Vereador Meira, que está online, tem alguma consideração, questionamento, vereador? Manuel, bom dia a todos. Bom dia. Está me ouvindo? Sim, ouvimos bem. Manuel, eu gostaria de saber da secretária sobre essa decisão de depositar o dinheiro no fundo da infraestrutura, e foi uma decisão, ao que consta aí, um pedido do empreendedor e foi aceito pelo GAI, e o Conselho do Município de Bauru foi contra. Por quê? Porque isso não há previsão legal para depósito desse valor, desse montante, ou dessa forma, dessa natureza, do jeito que foi colocado. Então, o vereador Borgo tem razão, porque na administração pública você só faz aquilo que está em lei, que está previsto na lei. Então, eu gostaria que a secretária, mais uma vez, ou então o Fúzio, que está aí ao lado dela, pudesse explicar o seguinte: esses 104 mil, né, que corresponde aí à exigência, à contrapartida em relação a esse empreendimento, se o empresário aceitou fazer o depósito, ele fez a proposta e, obviamente, o GAI aceitou, o valor de 104 mil, se a administração pública fosse usar, ou seja, porque ele vai para os fundos de infraestrutura, seria suficiente para poder executar a contrapartida inicialmente exigida? Bom dia, vereador.
Bom, a princípio, esse Bom dia. valor, em relação à contrapartida, o que o empreendedor falou, até explicou por que ele gostaria de fazer nesse valor, é porque, e houve entendimento, que ele já fez algumas obras ali ao redor que ele entendia que já serviria como contrapartida. Tá? Então, por isso que ele estava solicitando esse valor de 104 mil. Existe no decreto do WAVE um anexo, o anexo 1, na página 6, e ele fala o seguinte: a Prefeitura irá definir se a contrapartida será em obras, material e mão de obra, materiais, mão de obra parcial, total, etc., ou até em depósito financeiro no Fundo Municipal de Infraestrutura. Existe esse decreto também, tá? No anexo 1, página 6, de 2016. Então, assim, foi por isso E por que a questão da decisão também. O Conselho não aceitou, então? Por que o Conselho não aceitou? Bom dia, Coronel. No dia da reunião do Conselho, o Conselho não aceitou justamente porque o estudo original ele começou lá em 2001. E ele entendeu que depois de quase 2 anos também de passados do estudo original, eles entenderam que seria melhor rever o estudo antes de tomar uma decisão. E pediu também essa reanálise do GAI depois dessa revisão do estudo. Aí foi passada a ata do Conselho para o interessado, para que ele revisasse e submetesse a CEPLAN novamente. Mas esse valor foi proposto pelo empreendedor, e não um valor apresentado pelo GAI. Isso, pelo empreendedor, não pelo GAI. Mas o GAI aceitou o valor? Não, já tinha passado pela deliberação do GAI e a segunda deliberação é dos secretários. Tem, inclusive, no primeiro recurso, que o GAI rejeitou a proposta dele nesse sentido, fez uma contraproposta e depois passou para a deliberação dos secretários. E aí chegou-se a essa definição de fazer o depósito desse valor no fundo, baseado na argumentação que o interessado apresentou no processo. E foi feito o depósito, Fuso? Não, ainda não. Ele não pode fazer o depósito antes da finalização do termo de compromisso. Antes disso, passou pela audiência pública, passa pela reunião do Conselho, e caso tenha aprovação nessas 2 instâncias, a gente assina o termo e depois ele faz o depósito. Então, passou pela audiência e na reunião do Conselho foi que ocorreu a solicitação da revisão. Aí a gente pegou a ata do Conselho, submeteu ao interessado para essa revisão, mas sem a assinatura do termo de compromisso ele não vai executar nada do que está previsto nas propostas. E esse valor pode ser alterado, então, depois dessa revisão? Pode. Não tem nada sacramentado ainda, justamente por essa deliberação do Conselho. Só para entender, os 104 mil, que ele entende como justo, o que ele deveria fazer na prática? O que foi apontado para ele fazer? Não me recordo do termo original, vereador, preciso pegar aqui. Como você tem um valor, né? Era inicialmente 184, e ele falou, não, eu já fiz isso, não, eu entendo que o valor correto é 104 mil. Bom, se ele chegou e falou que é 104 mil, eu queria saber qual é a obra ou o trabalho a ser executado que foi colocado pela administração como contrapartida para ele. É isso que eu queria entender. Tá. No termo original, inclusive, acho que na cópia do processo, foram solicitadas infraestrutura de algumas ruas, foi solicitada uma parte de iluminação pública também, tem alguns itens que foram solicitados. Meio Ambiente também pediu, a SEMA pediu um projeto também de uma referida praça. Então, tem algumas solicitações de todas as secretarias e autarquias também, da Endurb, e ele fez essa contraproposta justamente porque essa manifestação técnica também do WAVE ela já tinha um tempo, ela é de março de 2022, então já passou mais de 1 ano também da contraproposta dele, então algumas obras já tinham sido executadas, algumas de acordo com ele por ele mesmo, tá? Então a gente tinha feito toda a averiguação dessas contrapartidas e depois, também agora passando pelo CMB, eles vão ter que revisar o estudo e a gente vai reestudar o caso. Tá, mas você falou assim, você vê que várias pastas fizeram pedidos, né? A SEMA fez um,
outro colocou iluminação pública. Então, é a Isso. somatória de todos esses itens Isso. que corresponde aos 184 mil. 181. Ou aos 104 mil. É 181 ou 100, um É, pouco mais de 181, 180 que, mil. na verdade, ele Isso. falou que é 104, né? É um, Isso. e aí ele fez a contraproposta de depositar os 104, baseado na argumentação dele de que ele já teria feito outras obras de infraestrutura na região. E foi o que a gente pediu a comprovação para ele também, que ele apresentasse pelo menos um relatório, alguma coisa nesse sentido, para comprovar toda essa execução que ele diz ter feito. Que região que é? Só para deixar claro para as pessoas que estão assistindo. É ali na Vila Aviação, atravessando a Getúlio Vargas, ali depois do empreendimento Samambaia, Paineiras, ali naquela região. Ali da Build, aqueles prédios? Isso, Ou é próximo aquela ali. escola que tem ao lado lá? Próximo ali. Isso, do lado. Escola, atrás do só Caetano Tubos, né? Não é? Tem- Isso, ali perto. Eu não sei se vocês devem saber também, mas é bom deixar bem claro que moradores do Samambaia também já peticionaram junto ao Ministério Público algo nesse sentido, porque eles entendem que ali as obras de mitigação daqueles empreendimentos ali, elas não foram plenamente atendidas, segundo consta, e isso pode ter um problema de um colapso ali na própria residencial Samambaia, no que diz respeito ao esgotamento sanitário, porque me parece que estão usando o mesmo esgotamento existente e não vai ser possível suportar um aumento de mais esgoto naquela região, e também em relação à água. Então, de fato, ali é uma região que, embora tenha toda uma infra já existente, né, que muito pouco se fala em mitigação, mas o impacto desses novos empreendimentos ali, de uma certa forma, pode comprometer o que já existe lá. Mas, de qualquer forma, eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado, vereador Meira. Pois não, Presidente, vereador. eu vou fazer já deixar registrado, eu vou fazer um requerimento, mas já aproveitando a presença aqui da secretária, eu quero cópia dos processos de escolas, tá? Dos últimos 4 anos das escolas que foram apresentado RIT e que foram apresentado EIV. Porque eu estou vendo aqui o artigo 4º da 6626, eu não vejo nada específico. Eu quero entender o porquê que dessa escola foi cobrado o EIV e das outras o RIT. Quero saber quantas escolas, nesses últimos 4 anos, que foram cobrados EIV também. Porque aqui, pelo artigo 4º da 6626, acaba sendo... Tem 2 incisos do artigo 4º que acaba sendo muito abrangente, dá uma margem de discricionariedade muito grande para pedir. Então, eu vou fazer esse requerimento, mas já aproveita a cópia dos processos dessas escolas que foram aprovadas nos últimos 4 anos, discriminando ali qual que cobrou EIV e qual que cobrou o RIT. Outra situação, para deixar registrado, presidente, para terminar, já que a gente vai começar outra audiência, é que tem que ficar muito claro o que é mitigação, o que é contrapartida. O empresário, por exemplo, ele vai lá, ele monta uma escola. Aí ele vai lá, ele asfaltou em volta. Ele está valorizando o imóvel dele. Às vezes, não necessariamente nesse caso, às vezes ele constrói um acesso para o imóvel dele. Foi o que o Henrique Varonês falou para a gente lá, e eu também comungo desse entendimento. Ele construiu uma forma de chegar no empreendimento dele, de dar mais comodidade aos clientes dele. Isso não necessariamente é contrapartida. Então precisa urgente. Presidente, Vossa Excelência vem da área do comércio, Vossa Excelência entende dessas questões, tem trabalhado no desenvolvimento da cidade. Qual o empresário que vai querer investir aqui em Bauru desse jeito? Não é uma crítica específica, viu, Flávia? A CEPLAN, a senhora, da cidade, das outras administrações. Quem que vai querer investir nessa cidade desse jeito, presidente? É uma bagunça. Eu vou lá, eu vou construir um grande empreendimento. O que vão cobrar de mim? Aí junta uma turma lá, asfalta aqui, asfalta ali, bota a luz ali e coloca no fundo de desenvolvimento, que vai fazer o que esse fundo ninguém sabe. Pelo amor de Deus, dá uma cutucada lá, Flávia. Não espera só o plano diretor vir, porque pode ser que demore bastante.
Não, a gente tem que dar vereador. segurança para as pessoas, segurança jurídica. Eu estou 2 meses lá, nós temos feito... Eu não estou falando estamos estudando, não. Estou estudando mesmo, estou fazendo mesmo. Isso aí pode ser comprovado lá. E aí até faço um convite para o senhor conhecer, ver que mudou muito em relação à CEPLAN. Nós tivemos, sim, o GAECO lá, as pessoas hoje até trabalham com muito medo disso, e é o que eu tenho falado para eles. Tenham medo quando faz coisa errada. Se está fazendo certo, continue fazendo, libere o que tem que ser liberado. Então, Pessoa de bem não tem que ter medo, não. A pessoa de bem tem que se sentir protegida. É Quando o isso GAECO, mesmo. eu queria muito que todo lugar que eu participasse, que o GAECO estivesse em cima. Isso Sinceramente, daria- não estou fazendo acusação, não é nada disso. Sim. Mas como se eu tivesse em outra empresa. Eu queria que o GAECO estivesse vasculhando tudo aqui dentro. Isso Inclusive ajuda. o meu sigilo, que eu já coloco até à disposição de quem quiser. Não por ser a Câmara. Se eu tivesse uma empresa privada, também gostaria que estivesse investigando. Se eu tivesse em outro local público, como eu tive na SEAR, tá, que faça lá um levantamento. Eu falei aqui, a vereadora Estela sugeriu de fazer uma auditoria na Endurbe. Eu fui diretor de limpeza pública. Eu falei, eu assino. Tem que fazer mesmo. Quando a fiscalização está em cima, o servidor, as pessoas do bem, lá é a maioria, Isso. ela se sente protegida. Isso Não dá tem até medo, não. segurança para eles, entendeu? É isso que eu tenho falado para eles. Então, nós estamos trabalhando, sim, e aceitamos sugestões. Sempre trabalho aqui com vocês, muito próximo, aceitamos sugestões, porque isso agrega muito e facilita para que seja mais rápido o processo. Obrigado, Então, estou à disposição. Obrigado, Obrigada. secretária. O vereador Borgo, nós vamos fazer o encaminhamento, pedir para a Giovana fazer o encaminhamento da solicitação das cópias dos processos das escolas. Em relação, né, à questão da legislação, de fato, é muito mais simples e objetivo você fazer estipular um percentual e depositar num fundo para que, né, possa ser, de fato, a contrapartida registrada e o critério objetivo. De outro lado, a gente perde, obviamente, na celeridade do tempo, né? Porque o poder público, para fazer qualquer abertura de rua, qualquer asfalto, enfim, estou aqui há 6 anos, tem muito asfalto em muito lugar que ainda não saiu. Mas se tiver regulamentário, presidente, você pode usar o dinheiro do fundo para contratar uma empresa privada, por exemplo, enfim. Exatamente. Então, são esses dois lances que nós precisamos andar em conjunto e perceber de maneira que também, né, não haja uma perca de celeridade. Senão o cara faz um empreendimento, coloca para a prefeitura executar determinadas infraestruturas ao redor e aí o cara vai ter a infraestrutura daqui 5 anos. Entendeu? Então, a gente precisa estar muito bem pensado e alinhado em relação a tudo que se pode fazer, né? Presidente, só para deixar registrado, bom, em relação a isso, isso é um problema, nós fiscalizamos, né, mas isso é um problema que a prefeitura, o executivo tem que tomar essa frente. Senão a população que está acompanhando fala, mas a Câmara não faz nada em cima disso. A gente não tem competência para legislar nesse assunto. Por isso que a gente tem cobrado a prefeitura. E só para deixar registrado, eu tinha comentado aqui da convocação dos membros do GAI. Como a resposta já foi dada, eu retiro esse pedido, tá, presidente? Tá bom. Doutor Marcos, o senhor tem alguma consideração a fazer? Senão já vamos encerrando por aqui. Senhor presidente, demais vereadores, compõem essa comissão, servidores da casa, senhoras e senhores. Bom dia, Flávia e o Renato. Eu tenho só uma indagação, né? Recentemente, essa casa fez uma reunião, acho que pública, noticiando a respeito das erosões. E foi falado que tinha aproximadamente umas 16 erosões. Eu gostaria de saber se a CEPLAN tem alguma ideia ou tem algum projeto de solicitação de contrapartida para o combate ou minimização dessas erosões, em relação aos empreendimentos, obviamente, que possa estar sendo construído no entorno. Não, até o momento nenhuma mitigação ou contrapartida foi solicitada para correção de erosões. Tá? Há algum estudo nesse sentido? Porque são obras de custos elevados, né? Afeta o meio ambiente, questão de saúde, questão da bacia hidrográfica, questão de prejudicialidade dos imóveis e dos moradores que ali residem, né, por conta de transporte. Nós tivemos até acompanhando a Associação dos Moradores do Roosevelt, o Ministério Público, né, que instaurou um procedimento, a casa que também fez uma reunião, debateu esse assunto, como vocês fazem parte, né, do CMB, e objetivando também, né, melhor administração da cidade. Essa era a indagação. Obrigado. Eu acho que talvez, mas aí realmente demandaria um estudo a gente fazer uma avaliação caso a caso, porque realmente o waiver a gente interpreta como sendo
o impacto que o empreendimento vai causar, o empreendimento que ainda vai ser implantado, vai causar naquela região. É impossível fazer uma destinação para alguma correção, algum dano ambiental, mas justamente por serem obras muito caras, talvez eu vá comprometer toda a verba nesse tipo de projeto. Então, a gente precisa estudar bem a situação. Não é impossível, mas hoje previsão realmente não tem nenhuma. Obrigado. Obrigado. Nós vamos encerrando aqui a oitiva aqui da secretária Flávia, também com a colaboração aqui do Renato, ex-secretário. Já agradecemos a presença de vocês e, se necessário, obviamente, voltaremos com vocês. Tá? Muito obrigado, fiquem à vontade, está encerrada essa oitiva. Na sequência, né, e nós já temos a oitiva aqui que a gente fez a convocação da senhora Júlia da Cunha Fernandes para o tomate, que eu estou vendo aqui, já presente. Vou pedir que venha aqui, possa tomar assento ao seu local. Eu queria também registrar a presença aqui, agradecer, abrilhantando o nosso trabalho, da vereadora Estela, que está aqui conosco. Eu gostaria ainda de dizer que nós convocamos também o ex-secretário municipal de saúde, Dr. José Eduardo Fogolin Passos. Está aí, Giovana? Eu não vejo aqui e não vi. Ô, Fátima, confere aí se o doutor Fogolin veio e se... Não mandou, né, Giovana, nenhuma... Bom dia. Não recebemos nenhuma informação? Tá. E nós ainda fizemos o convite para a doutora Rafaele Batistella Pires, coordenadora do curso de medicina da Uninove Bauru. E hoje, né, nós recebemos aqui um retorno, um ofício, tá, da Uninove, datado de ontem, né, 8 de outubro de 2023, mas que nós recebemos hoje. E eu vou passar a leitura aqui para que a gente possa, porque eles estão justificando aqui a ausência da doutora Rafaele. Ao excelentíssimo vereador Manuel Afonso Lozila, presidente da comissão de inquérito, ofício número 100/23, e o ofício da OCEI Contrapartidas 4023. Senhor vereador, na condição de patrono e, neste ato, representando a Universidade 9 de Julho, a Uninove, Medicina, Campus Bauru, venho, por meio do presente, expor o quanto segue. Coordenadora acadêmica do curso de Medicina, Campus Bauru, doutora Rafaele Batistella Pires, recebeu na última sexta-feira um convite para comparecer no dia 9 de outubro de 2023, às 9h45, para participar de uma reunião da Comissão Especial de Inquérito. Na proposta data, a doutora Rafaele terá um compromisso inadiável, agendado e já confirmado em São Paulo, capital. Por oportuno, a Uninove, Universidade 9 de Julho, Medicina Campus, se coloca à disposição para discorrer sobre os relevantes serviços que vêm sendo prestados na cidade de Bauru, mediante uma nova data indicada pelos senhores vereadores. Gostaríamos, no entanto, que, antes do novo agendamento, que esta comissão nos municiasse de informações que embasem o motivo do convite encaminhado para a representante acadêmica da Uninove, curso de Medicina de Campus Bauru. Respeitosamente, Dr. Vicente Cândido, OAB SP 281-316. Está a justificativa aqui, vereador Borgo, como o senhor que fez a sugestão, eu gostaria de entender se o senhor entende que a gente delibera uma nova data para a oitiva ou se, de fato, não vê necessidade, enfim. Presidente, primeiro em relação ao doutor Eduardo Fogolin, ele recebeu a convocação? Então, nós enviamos para a Prefeitura Municipal e não sabemos se de fato ele... A doutora Júlia. Mas não tem resposta? Não tem. Tá, então, eu vou insistir na reconvocação do doutor Fogolin, que é muito importante. Ele era o secretário da Saúde quando foi firmado o convênio com a Uninove. E também não vejo objeção de uma nova data, de preferência no mesmo dia, no mesmo horário, já desde já convidando, acho que não há motivo para convocação, mas se a senhora quiser participar, algum representante nesta data, que acho que seria interessante participar a atual secretária, o secretário anterior e a Uninove, para a gente obter todas as informações. Como nós não sabemos se o doutor Fogolin foi convocado, e a doutora Rafaele,
a gente passou que tem um outro compromisso em São Paulo, eu vou pedir uma nova data, tá? Uma nova audiência, convidando novamente a doutora Rafaele ou qualquer outro representante da empresa, da Uninove, que possa esclarecer os fatos, tá? Não necessariamente a doutora Rafaele. Reitero também, pelo mesmo dia, o mesmo horário, a convocação do Eduardo Fogolin, e, nesse dia, o convite, aí não necessariamente convocação, para a secretária da Saúde ou alguém que queira participar para a gente esclarecer esses fatos. Tá certo. Você quer falar? Vereador presidente, Mané Luzila, em função até da questão da finalização do relatório. Qual que é o prazo? 30 de outubro. Dia 30 de outubro. Vamos fazer o seguinte, então, só para combinar aqui, a gente pode fazer o seguinte, vamos convocar o doutor Eduardo Fogolin e convidar a doutora Rafaele para a próxima terça-feira, às 14 horas, se o plenário ainda estiver liberado, porque daí é dia 17, tá? E a gente faz essa oitiva, convida também a Secretaria de Saúde, e já marcamos, até para a gente não ter muito... e não perder esse prazo, marcamos para o dia 24 de outubro, que é a próxima terça-feira, às 14 horas, para a gente ler o relatório e já finalizar a comissão. Enquanto isso, o vereador Milton disponibiliza o relatório para nós, para a gente fazer uma análise, se tiver sugestão, enfim, e aí a gente, no dia 24, finaliza, porque daí dá tempo de cumprir o prazo do 30 de outubro. Pode ser? Pode, perfeito. Até porque, presidente, como esses fatos da Uninove surgiram agora, já está quase no final do relatório, eu fui relator já, acho que de 2 a 6, eu sei o quanto é difícil para a gente, no final assim, dos trabalhos, a gente ir a fundo nessas informações e depois contar no relatório, o prazo vai ser curto, mas como nós vamos instaurar um procedimento pela Comissão de Saúde, que nessa questão da Uninove, na Comissão de Saúde nós vamos mesmo muito a fundo. Tá? Um trabalho que não daria para a gente fazer agora, na CEI das contrapartidas, pelo o tempo que tem para terminar. Eu sei que não daria para a gente, vamos precisar aí várias reuniões, audiências, documentos, nós vamos pedir isso aí, e se for o caso, a gente entra com outro pedido de CEI específica nesse sentido. Então não tem problema nenhum, vamos aqui levantar essas questões preliminares, e próxima semana, se eles vierem, ok, se não vierem, eu já adianto que eu vou entrar com um pedido de CEI específico em cima disso. Então é melhor, acho que não seria legal, vamos tentar resolver nessa CEI e depois na saúde. E aí, vereador Borgo, viu, Giovana, eu queria que respondesse ao doutor Vicente Cândido, como representante, e obviamente entregar também na Uninove esse ofício, dizendo que a pauta aqui é exatamente para discutir a contrapartida relacionada à chegada da Uninove em Bauru, é isso? Eu faço uma sugestão, que encaminhe um link dessa audiência para os representantes da Uninove, que nessa audiência tem todas as informações que eles querem. Exato. E essa referência de que é para tratar da contrapartida da Uninove com o município. Então, nós já estamos organizados, fica deliberadas as datas de oitiva e de encerramento da nossa comissão, e nós vamos caminhar nesse sentido. Gostaria também de registrar aqui a presença do ilustre vereador Locadora, que nos prestigia aqui também com sua presença, e nós já, até pelo adiantado da hora aqui, nós precisamos encerrar, né, até às 11 horas aqui a nossa oitiva, então nós já vamos partir para a oitiva aqui da doutora Júlia, vereador relator. Como o vereador Eduardo Borgo fez a sugestão, vou passar primeiramente a palavra a ele para que possa dar início a essa oitiva. Bom dia, secretária. Mais uma vez aqui na casa, tem vindo bastante como os outros secretários, mas é de fundamental importância. Acho que esse assunto aqui, dessa CEI das contrapartidas, o que a gente vai tratar agora, acho que é de uma importância para o município muito grande. Secretária, primeiro questionamento que eu faço, bom dia também à senhora, a todos da saúde. Eu fiquei sabendo, acho que o vereador Mira disse, que a prefeita está em São Paulo hoje numa reunião com a Uninove. Procede essa informação? Procede. Qual que é a pauta? A regularização dos encaminhamentos que foram, inclusive, publicados, né, no Diário a semana passada. Nós solicitamos, não sei se essa casa teve conhecimento, houve uma notificação
à Uninove, que faça a prestação de contas referente aos exercícios 2020, 2021 e 2022, de modo a se documentar e fazer, de fato, a prestação de contas, né? Foi uma recomendação do gabinete jurídico, perdão, da Procuradoria Jurídica do município. Inclusive, em função desse ato, foi recomendado que nós suspendêssemos temporariamente, infelizmente, os estágios, por conta dessa regularização que precisa ser feita do ponto de vista da renovação do acordo de cooperação, que tinha sido findado no final de junho, e todas as notificações que se seguiram para que fosse prosseguida a renovação, para que todos esses atos que estão previstos, na verdade, que deviam ter sido formalizados no COAPES, que é o contrato autorizativo de prestação de ação pública ensino-saúde, fosse formalizado. E, dentro do COAPES, que já é um instrumento consagrado e previsto no edital de adesão, quando do município ter implantado o curso de medicina no município, foram feitas vários, a gente vê, tem tudo notificado, todo o processo foi encaminhado, entretanto, não houve vamos dizer, a formalização desse convênio com as entidades, principalmente com a Uninove, no que tange a toda essa parte de prestação de contas, contratualização, o plano de trabalho, de aplicação de contrapartidas, tudo isso previsto, como diz a lei. Como foi um processo com edital publicado e que tem um ordenamento jurídico superior, que se remete ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde, inclusive como reforço ao programa Mais Médicos, a partir de 2017, tinha que vamos dizer assim, tudo isso deveria ter sido formalizado. Secretária, eu vou pedir todas as vênias da senhora, pelo tempo que a gente tem, que ter 1 hora só, eu vou acabar fazendo intervenção direta para a gente conseguir ter mais informação, não me leve a mal, mas é para aproveitar o tempo. Eu vou voltar à pergunta. O que a prefeita foi fazer em São Paulo? A prefeita eu não estou presente, a senhora é secretária da Saúde, com certeza, se ela foi tratada em um hospital da saúde, a senhora está sabendo. Eu acho que é para se encaminhar as tratativas que tratativa? referentes à regularização. Né, Mas já não notificou? Não tem processo? Não foi notificado já? Foi notificado. Então, o que ela foi fazer lá? Desculpa, vereadora, eu não posso responder por ela. A senhora não sabe? Eu não sei. Ela foi convocada, foram combinadas. Foi convocada? Não, me expressei errado. Foi combinada uma reunião em São Paulo com a Uninove. Combinaram com quem? A senhora sabe? Com o gabinete da prefeita. Gabinete da prefeita? Se perguntar, inquirir. E com quem lá na Uninove? Não tenho. A senhora também não sabe? Não. A prefeita, ela atravessa assim a senhora é secretária da Saúde? Ela vai nessas reuniões sem falar para a senhora o motivo? Ela sabia, estava ciente que eu viria aqui hoje. Nós estávamos combinadas de que o doutor Vitor, inclusive, acompanhou ela, assim como o secretário de Negócios Jurídicos. Quem que foi nessa reunião em São Paulo? O doutor Vitor, o doutor Gustavo Bugalho e a prefeita. Mas a senhora não sabe da pauta, então? Não. Não? Não foi detalhado, foi na sexta-feira que aconteceu, e eu acredito que, em função da pauta da Uninove, o interesse da prefeitura, a gente tem que deixar muito claro isso aqui, é regularizar essa situação. Não, nosso também. Todo cidadão bauruense, o interesse é regularizar. Inclusive da comunidade, dos nossos estagiários e da comunidade médica. Por quê? Porque, desde o começo, quando nós chegamos, nós buscamos fazer todo o processo obedecendo à lei e à orientação da Procuradoria. Então, nós, infelizmente, tivemos que optar por essa interrupção temporária, repito, temporária, na oferta dos estágios, em função dessa questão administrativa que envolve a Uninove. Quando que a senhora ficou sabendo dessa reunião em São Paulo? Sexta-feira. Que horas? Não sei precisar, vereador. Eu estava em tratativas no gabinete à tarde. E eu não podia, já tinha sido convocada aqui, e eu não podia estar presente. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, presidente, que na terça-feira que eu pedi a convocação dos representantes da Uninove, da secretária e do ex-secretário, terça-feira passada. Então, na sexta-feira, logo em seguida, 3 dias depois, a prefeita comunica a senhora, então, que iria ter essa reunião em São Paulo. Sexta agora, foi a última sexta-feira que ela comunicou a senhora. Exatamente. Ela falou por si, eu queria saber os detalhes. O que ela passou para a senhora? Porque eu estou curioso para saber a pauta.
Ela sabe que eu estaria presente aqui, e foi o que eu informei. E depois não houve mais. Não, Só falou que ia ter infelizmente, você não reunião vai em São poder Paulo. estar, ok, vou levar o secretário de Negócios Jurídicos e o doutor Vitor me acompanha. Tenho certeza que se refere à Uninove, não deve ser outro. Nós estamos, no momento, debruçados para resolver a questão, até por conta do prazo que foi apresentado para eles, para fazer a prestação de contas publicado em Diário Oficial. Vereador relator, talvez seja realmente a pauta da Uninove, porque a doutora Rafaele, né, na justificativa dela, disse que tem uma reunião em São Paulo, também inadiável. Eu acredito que a pauta é a Uninove, até porque o vereador Meira está lá, ele vai participar da reunião. Depois ele passa para a gente. Mas o que me estranha é a secretária da Saúde de Bauru não sabe da pauta. Isso, para mim... Não, vereador, eu não posso jamais colocar palavras na boca, nem na minha boca, nem da prefeita. Claro que não. Então, em virtude da minha convocação para essa CEI, eu me prontifiquei e deveria estar presente aqui, Claro. porque é minha obrigação prestar contas e fazer disso o processo mais transparente Exatamente. possível. É nesse sentido que eu estou à disposição. Certo. Por causa dessa audiência aqui, então, a senhora nem questionou, a senhora não quis saber do que ia ser tratado lá em São Paulo. Essa audiência aqui foi a culpada, então, Não, da prefeita e da senhora não questionar. Não afirmei isso. Não. Afirmei isso. Essa notificação de prestação de contas, qual que foi o período? Desde quando que vocês pediram A prestação de contas? partir de 2020. A partir de 2020. Nós estamos aqui com 2 anos e meio dessa administração. Nesse período, foi cobrado alguma prestação de contas? Foram, reiteradamente. Acho que vocês têm cópia do processo, não tem? Do Não. processo da Uninove? Então, estamos à disposição. Então, já peço já ao presidente a cópia de todo o processo da Uninove, que a secretária nos fornece. Então, foi formalizado, questionando, cobrando. Foi. Tudo o que está sendo falado e todas as providências que foram tomadas foram baseadas na documentação reiteradamente solicitada à Uninove, e, em virtude do não fornecimento, optou-se e recomendou-se que se fizessem o que foi feito, suspensão temporária dos estágios. Isso está tudo documentado. Porque a Uninove não estava prestando contas, então, desde 2020, a Uninove se nega a prestar contas, é isso que a senhora está A dizendo? Uninove não prestou contas como deveria ter feito nos períodos anteriores, através de balancetes formais assinados, através de todos os batimentos dos relatórios. Tudo isso não se encontra regularizado. Além disso... Mas vocês cobraram. Sim. Então, mas se vocês estão cobrando e a Uninove não está entregando, eu estou entendendo que a Uninove está se negando a fornecer informação, é isso? Sim, aparentemente sim. O que nós temos que é importante ressaltar? Quando foi assinado, por conta da adesão do município, da implantação do curso de medicina da Uninove, foi assinado um acordo de cooperação, onde havia a previsão de que se aplicasse as contrapartidas de 10% do faturamento da entidade até o limite de 6 anos. 6 anos findos agora, dia 17 de maio de 2023. Uma vez findo esse acordo, precisava se renovar. Esse período foi, coincidentemente, um pouquinho antes, eu cheguei em abril, e em maio a gente já tinha. Foi feita uma renovação até o final de junho, e depois entrou... Junho agora? Junho agora. Esse de 2023. Exigindo o acordo de cooperação, a renovação do aditivo. Muito bem. E aí, tudo foi documentado no sentido da gente aderir ao COAPS, implantar o COAPS e fazer, de fato, a formalização do contrato organizativo. Mas já não estava vigorando o acordo, a parceria com o COAPS? Sim, uma coisa é o COAPS, que é um instrumento previsto na lei, que faz a pactuação, inclusive com outras entidades, que façam, não necessariamente que tenham a contrapartida, mas que atuem em ensino-saúde no âmbito da oferta de serviços de saúde do município. Sim, mas já tinha esse contrato com o COAPS ou não? Foi só a partir de junho que... O COAPS não foi assinado ainda. Desde lá de 2017 não foi assinado o acordo com o COAPS? Isso está documentado. Eu não estou duvidando, então, estou perguntando. Não, exatamente. Eu estou respondendo ao senhor, que eu não estou afirmando, isso está documentado. Estou afirmando porque está documentado. Secretária, se a senhora está falando, não precisa nem apontar. Eu acredito na senhora. É nesse sentido que a gente reforça que seja regularizada a parte administrativa desse convênio e a prestação de contas. E, neste momento, infelizmente, por recomendação jurídica, tivemos que suspender temporariamente a oferta de estágio, até por não estarmos amparados no instrumento que deveria estar sendo validado entre ambas as instituições. Então, essa paralisação
do estágio, do convênio com os estudantes, deve-se à não prestação de contas e à falta de convênio, de assinatura de convênio com o COAPS, é isso? São duas coisas diferentes. A prestação de contas é importante, está prevista no acordo, está prevista em lei, e o COAPS, que é o instrumento pelo qual existe a forma de contratualizar a prestação de estágio e tudo mais, pelo instrumento de cooperação. Entretanto, na lei é previsto o COAPS. E a gente é um contrato, é um modelo de contrato, é um instrumento jurídico consolidado que, inclusive, permite a pactuação de todas as instituições. Mas então a interrupção desse estágio com os alunos é pela não assinatura do COAPS e pela não prestação de contas, é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Há um anúncio feito tanto pela senhora quanto pela prefeita da construção do hospital municipal, correto? Correto. Como é que seria, de onde que viria o dinheiro para a construção desse hospital municipal? A senhora já falou várias vezes, mas eu quero deixar aqui formalizado nessa audiência. Existe, claro que nós chegamos, que nós vimos que existia o espaço da contrapartida, foi encaminhada a solicitação, inclusive formal, por ofício, para que a Uninove fizesse a construção e financiasse o hospital nos volumes da contrapartida. Isso quando que foi? Isso foi no agora. início do governo ou agora? Agora. Agora. Que mês? Eu não me lembro a data, vereador. Eu posso consultar o ofício, a data do Mas ofício. depois, já na vigência da senhora como secretária? Já. Como acerto, como conversa, como entendimento de encaminhamento propositivo para a aplicação da contrapartida da Uninove. Certo. Foi feita alguma reunião para tratar disso em São Paulo? Foram feitas reuniões em São Paulo, foram feitas reuniões aqui, e foram feitas reuniões, videoconferências. Quantas reuniões em São Paulo? 3. Quantas que a senhora participou? Eu acho que em 10, talvez. 10 reuniões em São Paulo? Em São Paulo, não. Aqui. Não, em São Todas. Paulo. Em São Paulo, acho que foi uma ou duas. A senhora participou de quantas reuniões lá? 2. Duas. Então, Acredito que 2. faz quanto tempo? Vereador, eu precisava verificar tudo isso. Eu não tenho isso agora. Se eu quiser, a gente abre, mostra, demonstra. Tem ofício, tem tudo encaminhado. Foram reuniões formais. Qual que era o tema dessas reuniões? A aplicação de contrapartida, reformas, inclusive o COAPS. O COAPS sempre foi pauta comum desde que nós chegamos no município. Quem que participou dessas reuniões em São Paulo, junto com a senhora? Eu participei, o doutor Vitor participou, a prefeita participou, o gabinete da prefeita. O doutor Daniel estava presente? O doutor Daniel presente também. Mãe da prefeita estava presente? Sim. O pai da prefeita? Não. O que a mãe da prefeita estava fazendo nessa reunião? Mãe? Ninguém. Eu não tenho conhecimento da mãe da prefeita. Acabei de perguntar, a senhora falou que sim. Não, desculpa, o senhor não entendeu o que eu falei. A mãe da prefeita nem nenhuma reunião. Nada, nunca. A mãe da prefeita não participou de nenhuma reunião na Uninove? Não. Nessa reunião, o que ficou definido, secretária? Vocês levaram lá, chegaram a levar algum projeto, alguma planta, algum documento lá na Uninove? Não, porque a ideia era que a Uninove fizesse a construção e aplicasse, fizesse como contrapartida. Não nós. Nós solicitamos a construção do encaminhamento de um projeto para a construção do hospital. Vocês chegaram a levar algum projeto lá para São Paulo? Não. Alguma planta, algum documento, alguma croquis, algum Do desenho? hospital, as reuniões foram feitas aqui. E lá em São Paulo é tratado o quê, então, nessas reuniões? A primeira foi tratada a renovação, que por conta de um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público do Trabalho, foi feito para a reforma do pronto-socorro central. E, em função da demora, nós resolvemos encaminhar, até por conta do prazo que nos foi dado, nós achamos que com a Uninove não iria ter a celeridade, e, de fato, agora o que a gente vai ter que fazer é renovar esse prazo. Então, a reunião primeira foi para a reforma do pronto-socorro, assim como a reforma da unidade do 9 de julho e outras unidades que estão... Do pronto-socorro ou do PAC? Porque tem também uma proposta... É o PAC, né? O PAC. Todo, isso. Que seria aquele hospital de referência que a senhora anunciou? E o hospital foi posteriormente. Certo. Então, teria o PAC, né, que seria como se fosse um hospital de referência, e o hospital. Isso. Esse PAC, a reforma do PAC como hospital de referência, isso foi, então, solicitado para a Uninove nessa reunião? Isso. Como é que está essa situação?
Vai fazer ou não vai a reforma? Aí nós temos um termo de ajustamento de conduta assinado com o Ministério Público do Trabalho e nós vamos fazer o encaminhamento via o procedimento normal. Quem vai pagar a construção? Vai ser a Uninove ou a Prefeitura? A Uninove não vai pagar. É a Prefeitura? É a Prefeitura. Está na lei orçamentária desse ano esse valor da construção? Tá. Desse ano, inclusive, foi feita a suplementação. Tem indicação, então, para a construção do PAC na lei orçamentária? Tem indicação. Certo. Remanejamento é para esse ano. E para o ano que vem, como o senhor tinha me perguntado do orçamento, se está prevista a construção do hospital, sim. Né? E está dentro, está indicado na lei orçamentária. Em relação a isso, eu estou tranquilo, porque eu vou pedir pela Comissão de Saúde, eu vou pedir vistas da lei orçamentária e vou fazer a mesma pergunta que eu fiz na lei de diretrizes orçamentárias para fazer indicação lá. Agora, eu sei que é difícil para a senhora é secretária, não é do jurídico, não é de finanças, para saber exatamente a ficha, não vou perguntar isso para a senhora. Mas eu vou pedir vistas da lei orçamentária e aí eu vou fazer o questionamento para apontar onde é que está o dinheiro de custeio, de construção. Então, do PAC, que seria o hospital de referência, não é a Uninove. É dinheiro próprio da Prefeitura para a construção do PAC. Construção, não. É uma reforma. Reforma de acordo com o recomendado estabelecido em termos de ajustamento de conduta do Ministério Público do Trabalho. E está na lei, a previsão de reforma e de custeio está na lei orçamentária. Ano, inclusive. Excelente. Da construção do hospital, como é que ficou? A Uninove vai construir ou não? Nesse momento, vereador, se o senhor conseguir me dizer isso, o senhor ganha não sabe também. Taça. Não sei. Nós estamos aguardando. O que está previsto é que a gente gostaria que acontecesse de fato, a gente regularizar a situação da prestação de contas e do encaminhamento das contrapartidas tão importantes ao município de Bauru. Mas, secretária, tira uma dúvida minha. É uma questão interessante. Tanto a senhora quanto a prefeita anunciaram a criação do Hospital Municipal. Se vocês não sabem onde vai vir o dinheiro, como é que vocês anunciam? Veja, vereador, se vier o dinheiro da contrapartida, melhor para nós. Esse dinheiro é devido. E se não vier? Nós temos provisionado o recurso para a construção. Na lei orçamentária? Sim, o ano que vem. Verdade? Eu sei aqui em audiência. Vocês têm indicado na lei orçamentária e a prefeita está em São Paulo para tentar a contrapartida e vocês estão indicando a lei orçamentária. Verdade? Não, vereador, veja, neste momento não existe encaminhamento, estamos aguardando o encaminhamento da contrapartida. A contrapartida... A senhora acabou de falar que está na lei orçamentária? Mas está previsto. Tá? Se não houver a aplicação e a resolução disso, nós temos que indicar no orçamento municipal a contrapartida. Já está na lei orçamentária a indicação da construção do hospital municipal? Foi provisionado a construção do hospital. O senhor está me cobrando que esteja provisionado. Está provisionado. Se houver a execução via contrapartida, nós remanejamos para outras áreas. E nós precisamos fazê-lo. Eu vou pedir ao doutor Alexandre, ou a minha assessoria, para pegar aquele documento que o Alexandre me pontou da lei orçamentária. Eu vou passar para a senhora ver se consegue me passar aqui onde é que está previsto. Eu não estou conseguindo entender o seguinte, como que pode estar previsto na lei orçamentária a verba para a construção do hospital, sendo que está pendente de contrapartidas para construir? A prefeitura seria uma situação meio estranha ela fazer uma previsão na lei orçamentária e a prefeita lá em São Paulo para pedir dinheiro. Não, estou entendendo. A prefeita está em São Paulo para regularizar a situação da Uninove, não é para pedir dinheiro. Qual a situação? Essa é a situação, vereador. Nós estamos com os estágios temporariamente suspensos por falta da regularização do COAPES e da prestação de contas. E notificaram a Exato. Foi publicado, isso em ato oficial, foi publicado isso. Então, tem que esclarecer isso. Nós estamos esclarecendo aqui. Então, a prefeita ela foi para São Paulo para pedir para a Uninove prestar contas. Não só prestar contas, para regularizar a situação do COAPES, para que voltem os estágios obrigatórios na área, que nós precisamos regularizar isso, é muito sério. Entendi. Então, agora a senhora lembrou qual foi o motivo da reunião em São Paulo? A regularização da relação com a Uninove. Nós precisamos regularizar. Isso não é só uma questão social, política, é uma questão administrativa também. Nós temos que regularizar. E a prefeitura está fazendo todos os esforços no sentido de acatar a orientação jurídica e fazer isso acontecer. Para nós é muito importante que isso aconteça, para toda a comunidade da cidade. Secretária, eu vou puxar, está ligado a esse assunto. A prefeita, dia 2 de maio de 2023, ela anunciou a compra de 20 leitos de UTI pediátrica na Beneficência Portuguesa. Faz 5 meses. Por que esses leitos não vieram? O processo foi declinado.
que eu saiba, né? Não houve. Mas o que é importante lembrar, vereador, é que esse processo seria na ausência de nós termos a oferta. Não é isso. A prefeita, no vídeo dela, eu posso até colocar, a gente não tem tempo, mas eu vou chamar de novo pela Comissão de Saúde. A prefeita falou que estava assinando autorização de compra. Depois fez uma outra live que estava comprando, adquirindo esses leitos. Não, esse processo não foi adiante, porque não houve interesse da instituição e foi paralisado. Certo. Agora, a prefeita ela anuncia os 20 leitos e depois não teve interesse da beneficência. Mas a prefeita anunciou. A prefeita anunciou que iria abrir o PAC de forma permanente, mas a gente não tem nenhuma sinalização de abertura do PAC. O meu medo é o seguinte, a prefeita também anunciou a criação do hospital municipal, pelo que eu estou entendendo aqui, vinculado à contrapartida da Uninove, mas também não tem essa concretização do dinheiro da Uninove. Eu quero saber o seguinte, quando que vai parar de fake news e passar a ter situações objetivas na saúde? E a minha preocupação é que, pelo que eu estou vendo, a senhora também não sabe, secretária. Vereador, se o senhor me permite... Claro, fica à vontade. Nós estávamos na tratativa com a instituição de modo a encaminhar isso. E havia sinalização de ambas as partes que estaríamos regularizados. Infelizmente, não posso prever o que acontece. E chegamos a esse ponto, olha, nós tivemos que solicitar a interrupção temporária dos estágios e nós tivemos que publicar uma nota notificando a entidade. O senhor previa isso? Alguém pode prever isso? Não. Então, o senhor não pode dizer que nós estamos fazendo mentirosos. Não, tudo estava sendo tratado no sentido de dar boa-fé. Eu falo mentira quando anuncia a compra de 20 leitos na beneficência, anunciou. Mas a culpa não é dela, porque houve o recuo da entidade. Bom, o que nós estamos fazendo, agora voltando à questão da Uninove, porque é importante deixar claro, ninguém tinha a menor bola de cristal, para dizer assim, de que isso não seria regularizado, até porque a Uninove vem sendo parceira do município e agora, esse momento, precisa ser Vocês não faziam ideia? Não. Mas vocês não notificaram várias vezes a Uninove por falta de prestação de contas? Sim. Então já dava para ter uma ideia que ia dar problema, né? Porque você estava notificando várias vezes. Bom, mas a conversa foi interrompida. Em algum momento nós não conseguimos mais e aí foi que nós tivemos que tomar as medidas administrativas cabíveis e foram tomadas. Então, eu acho que apontar dedos aqui nessa situação é muito difícil. 614 pessoas morreram nos últimos 2 anos por falta de leito, vereador, secretário. Eu vou apontar dedo, sim. Concordo com o senhor, mas, veja, nós estamos tentando encaminhar a questão para tudo ser regularizado e para melhorar tudo isso para o município, sobretudo os estágios que têm que ser retomados, a regularização, a prestação de contas. É nesse sentido que nós estamos atuando, é no sentido de construir e de dar resolutividade a essa questão. Sim. Eu só quero... O que eu não estou tendo é fato concreto. Nós estamos trabalhando para melhorar a situação. O fato concreto é a publicação de uma notificação. Né? E agora nós temos que aguardar as próximas. A justiça nos ampara nesse sentido. Exatamente. Né? Secretária, a senhora está coberta de razão. Juridicamente é a notificação. Notificaram. O que eu não entendo é o que a prefeita foi fazer lá. É isso que eu queria saber da senhora. Porque se foi notificado... Olha, notificaram para prestar contas. Pelo que a senhora disse, a Uninove não prestou contas. Notificaram para regularizar a situação do COAPS. Pelo que a senhora disse, não regularizaram. Saiu na imprensa que a senhora, que a prefeita, não estava tendo contato com a Uninove. Tem matéria na imprensa, não sei se procede, a senhora pode dizer, que não conseguiram mais contato com a Uninove. Pelo que a senhora disse, que agora teve certo momento que pararam, acho que interromperam as conversas. Fez a notificação, paralisou o convênio com os estagiários, com os alunos da Uninove. Então, quer dizer, juridicamente, o que a prefeitura poderia fazer, nessa realidade que a senhora nos apresenta, ela já fez. Agora, a prefeita vai para São Paulo para conversar lá com quem? A senhora não sabe. Qual o assunto? A senhora não sabe. A pauta, se vai relevar projetos, se não vai, a senhora também não sabe. Nós vamos esperar daqui a pouco, acho que a prefeita deve fazer uma live, né? Então, a gente vai saber ali os detalhes. Bom, o Meira está lá, né? O Meira está acompanhando e vai passar para a gente. Mas é uma questão importantíssima. Por quê? O foco é, vai sair esse hospital municipal ou não vai? Ou vai ser mais uma fake news igual às 20 vagas de UTI pediátrica da Beneficência? Lá foi fake news. Faz 5 meses, até agora não tem nada. E foi anunciado.
Distro, Claro. foram ampliadas em 10 leitos de UTI pediátrica no Hospital das Clínicas de Bauru e foram ampliadas as vagas em mais de Isso aí já 16 era leitos previsto, de que- enfermaria pediátrica. Isso aí já era previsto. Quando a prefeita anunciou a contratação de 20 vagas, 20 leitos de UTI pediátrica na Beneficência, ela já tinha anunciado também os leitos pediátricos no Hospital das Clínicas. Então, isso aí não... me desculpa, mas não... Eu vou levar para a senhora aqui a lei orçamentária desse ano. Se a senhora tiver condições, me aponte. Se não tiver, tranquilo. Mas eu vou levar para a senhora... Cadê o... O Betinho vai pegar aqui, ó. Vai pegar. Vai lá, Betinho. Doutor, presidente, eu estou levando aqui, ó, isso aqui é da saúde, né? Eu estou levando aqui a peça orçamentária, a lei orçamentária desse ano. O doutor Eliseu, por favor. Aqui está a peça orçamentária da saúde, da lei orçamentária para o ano que vem. Entrega para a secretária da saúde, por favor, se ela sabe apontar onde é que está a previsão para a construção do hospital municipal ou reforma do PAC, construção, reforma e custeio. É a peça orçamentária, secretária. Eu sei que é uma peça técnica, se a senhora tiver condições de apontar, perfeito. Se não tiver, eu entendo completamente. Pois não. Vamos lá. São os itens da infraestrutura. Investimento na rede municipal de saúde. Obras e instalações. Nós temos aqui o valor de 8 milhões. Obras e instalações. A classificação funcional a 4.4.390.5100. Esses 8 milhões? Esses 8 milhões, então... Provisionado para a construção do hospital para o ano que vem. Para esse ano, como eu já disse, a reforma... Esses 8 milhões, então, esses 8 milhões que a senhora acabou de ler é para o hospital municipal? Sim. Para custeio ou construção? Não, construção. Não posso abrir custeio ainda. Com 8 preciso milhões dá para construir o hospital? Em princípio, sim. Um hospital dia, de pequeno porte, num primeiro momento, sim. Sim. A gente precisa ver depois para equipar. Para equipar, seriam uns 10 milhões ou sujeitos aqui à vinda, a ser 10 milhões em cima, se o senhor puder ver, a rubrica em cima, inclusive, a mesma classificação funcional, é uma emenda que viria pelo governo do Estado, que foi anunciado pelo governador quando esteve aqui, para equipar o hospital. Então, esses 8 milhões da peça orçamentária é para construir o hospital municipal? Sim. E para a reforma do PAC, cadê a previsão? A reforma do PAC é esse ano ainda. É esse ano? Está provisionado para esse ano. A gente pode mostrar depois para o Fundo Municipal como foi provisionado para a gente fazer o processo da contratação. Quanto vai custar a reforma do PAC? Eu não sei, ainda vão fazendo os orçamentos, eu não sei. Tem projeto? Já foi feita a Tem licitação? projeto. Não, nada disso. Tem Ainda- edital? Quem que vai construir, vai fazer a Ainda reforma? não tá feito. Nós estamos em vereador, nós outubro, estamos correndo. secretária. Concordo com o senhor. Temos terminado agora o processo a criação, a avaliação do projeto básico, construção do projeto básico. Certo. Agora, eu não sei em que etapa está, deve estar tramitando no jurídico. Se Vai eu ser, quiser, eu lhe dou uma vai atualização. ser a prefeitura que vai construir diretamente ou vocês vão terceirizar? Não é construir, é Reforma, uma perdão. reforma para obedecer à recomendação do Ministério Quem Público que vai do fazer? A Trabalho. prefeitura que vai fazer essa reforma ou vai ser licitado? Licitado. A senhora acha que dá tempo de licitar, então nós estamos em outubro para esse ano. Pois é, vereador, mas esse é o processo jurídico correto. Tudo bem, o correto é licitar, mas a senhora está falando que sai esse ano, nós estamos em outubro, não tem nem edital de licitação? Me perdoa. Pois é. Mas é o processo de encaminhamento e a recomendação Certo. jurídica É o processo, que será obedecida. então, é um processo, então, que me perdoa, tá? Mas a gente sabe que não vai sair dessa forma, aliás, não dá nem para sair, porque para publicar um edital de licitação, já não daria mais tempo nem de começar esse processo. Então, a gente sabe muito bem que não vai ter PAC para esse ano. Se não vai ter para esse ano, então teria que ser o ano que vem. Mas o ano que vem não vai ter dinheiro, porque a senhora falou que esses 8 milhões está previsto para obra de infraestrutura, que vai ser para a construção do hospital municipal. Veja, então também não vai ter PAC para o ano que vem. Vereador, se foi previsto empenho para esse ano, ele pode, se não for executado, e claro, ele vai ser remanejado para ser... Só que não tem previsão de empenho na peça orçamentária do ano Claro, passado. ainda não terminou o ano. Ah, então vai ser remanejado. Se for, o senhor está me dizendo, vereador, não posso... Olha, o que nós temos que... Vamos lá, vamos organizar aqui. O senhor está dizendo que não vai dar tempo.
Não, tô não vai dar dizendo- tempo. Se não der, esse recurso será inscrito para ser executado ano que A vem. senhora entrou na Secretaria de Saúde de Bauru com um currículo muito bom. Inclusive, entrou pela parte técnica, foi feito um anúncio pela parte técnica da senhora. Com a experiência que a senhora tem na saúde, dá para fazer licitação esse ano? Para a reforma do PAC? Eu não posso falar isso. 2 meses e meio? Não depende de nós, de mim. Em Se 2 dependesse meses de e mim, meio, consegue licitar um projeto desse? Sendo que não sei, tem eu nem não vou- edital. Eu não posso me comprometer, porque eu precisamos ter primeiro o edital na rua para começar a se estimar os prazos. Tem projeto executivo? Tem. Executivo não. É projeto básico, com o qual se licita. Tem projeto básico É uma pronto? reforma. Tem um projeto básico. Está tramitando no jurídico. Eu peço também, presidente, para que a saúde encaminhe o projeto básico para essa comissão. Giovana, por favor, viu? Registra essas informações, já vamos fazer os ofícios. Tem dinheiro previsto hoje no orçamento para a construção? Vamos supor que desse certo de fazer a reforma desse PAC aqui. Tem dinheiro previsto na pasta da saúde para pagar essa construção? Melhor, quanto que vai custar esse projeto, essa reforma? Não, essa reforma, vereador, eu já expliquei para o senhor. Ela está em processo de tramitação jurídica. Eles vão fazer as cotações, vão fazer os levantamentos. Mas se tem o projeto básico, a senhora não sabe? Eu não sei, eu não tenho. No projeto básico não tem custo? Eu não sou engenheira, como é que eu vou A estimar? senhora é secretária, a senhora manda no engenheiro da Secretaria da Saúde. Vereador, tem que ser feito o processo de levantamento de cotações. Eu não vou inferir Certo. nada. Tem projeto básico. Tem projeto básico. Qual que é a indicação de valor do projeto básico? O projeto tem um custo, né? No projeto básico. Eu não sei. Se eu Não sabe. precisar levantar. Eu não sei. Não foi iniciado o processo licitatório ainda. Nós estamos sim. na fase de definição do projeto básico. Terminou, existe um projeto básico em cima dele. Projeto será básico feita já a terminou? estimativa. Sim, Já terminou. sim. É que no projeto básico consta a previsão de custo, né? Eu não tenho isso de cabeça. Ela não Se eu sabe. quiser, pode pedir e dar essa informação. Já pedi, já. Tem previsão na sua pasta, na sua secretaria, para pagar esse projeto, essa reforma? Ou vocês vão ter que Sim. pedir de outras secretarias? Não, eu já expliquei para o senhor. Já colocamos aqui, está provisionado já esse recurso dentro do orçamento para esse ano, Desse ano tem? para a reforma do PAC. É que eu não lembro de ter visto na lei orçamentária do ano passado, né? Não, Da ano previsão passado desse não. ano. Não, o ano passado não. Foi feito agora o suplementação, para fazer depois do termo de ajustamento de conduta assinado ao Ministério Público do Trabalho. Então foi feita uma suplementação de valores para a reforma do PAC. Sim. Mas a senhora não sabe de quanto? Eu acho que foi 4 milhões. Eu não gostaria de falar valores, porque depois o senhor vai dizer, a senhora não... eu não só a tenho, senhora falar assim, olha, eu não tenho o eu número não exato, tenho o número acredito exato. que seja... Podem solicitar. Mas então foi Deve feita estar essa suplementação provisionado, para a sim. reforma do PAC. Sim. Certo. Bom, aí, se não for construído esse ano, vai para o ano que vem, a gente sabe que entra na peça. Esses 8 milhões, então, que está para o ano que vem na lei orçamentária, provisionado, então não tem relação nenhuma com o PAC. Esses 8 milhões é para a construção do Hospital Municipal. Exatamente. E o custeio, como é que vai fazer? Tanto do PAC como do Hospital Municipal? O PAC, em princípio, ele vai ser feito por etapas, né? Vai ser uma reforma de um lado e uma reforma do outro. O custeio ainda não está... Nós vamos ter que terminar. O importante é que a gente consiga fazer a habilitação técnica e o AVCB, que é recomendação do termo de ajustamento de mas conduta. tem previsão de custeio? Não. Também não? Não. Foi feito, se terminar esse ano, também tem suplementação para custeio para esse ano ou não? Não, para esse ano não. Até Para o ano que vem, tem indicação na peça orçamentária para custeio do PAC e do Hospital Municipal? O Hospital Municipal, veja, não está previsto, não pode ser previsto ainda o custeio, uma vez que ele não esteja findo, né? Nós temos que prever quando ele for terminado. Quando a gente tiver, eventualmente, nós vamos ter que fazer. Existem algumas previsões que a gente fez de custeio para a ampliação das equipes. E aí, uma parte, sim, a gente vai ter que fortalecer, até porque vai ter que se fortalecer a equipe do pronto-socorro. E existem umas renovações que foram encaminhadas aqui para a gente ampliar a equipe de atenção primária. É isso que está previsto. A senhora tem condições de me indicar nessa peça orçamentária onde é que está a previsão de custeio? Vamos lá. Custeio. Operação, manutenção, custeio. Temos aqui os contratos de gestão aqui, em princípio, nós temos aqui a ampliação. Onde é que ele está, gente? Aqui. Despesas, segundo grupo de despesas correntes, 36 milhões.
Nós estamos ampliando já dos 24, se não me engano, desse ano para 36. Certo, essas despesas correntes é o que já tem em pauta, que já tem que gastar. Ou não. nesse valor está incluído o custeio? Esse não é a rubrica de salários, né? Então, a gente está ampliando, num primeiro momento, a equipe de saúde da família, como a gente tinha explicitado, e reforço as contratações adicionais que vão ser feitas, eventualmente, para fortalecer a atenção do PAC. Agora, se você me disser, mas precisa terminar a primeira obra, né? E o que é importante é entregar esse projeto de acordo com a orientação do Ministério Público. O Ministério Público orientou, inclusive, que fosse feito um plano de segurança de gestão, né? Um novo PCMSO, que, na verdade, deve envolver todos os funcionários da urgência. É isso que nós vamos obedecer rigorosamente ao que diz o Ministério Público do Trabalho. Se esse valor de 8 milhões que está provisionado para o ano que vem é para o hospital municipal, o que vai ser feito com os 15 milhões da Uninove? Uma vez contratualizados, nós vamos apresentar o plano de aplicação de contrapartidas. E aí nós temos um cronograma para reforma, para ampliação, para a criação de novas unidades de saúde da família, e tudo isso. Mas não é para o que hospital podem ser municipal? adiantados. Não, veja, o senhor está me perguntando se for assinado, se for regularizada a prestação de contas com a Uninove. E aí, sim, nós vamos nos debruçar sobre essa prestação de contas e apresentar um plano de aplicação da contrapartida. Os 15 milhões da Uninove vai ser para a reforma de unidade básica de saúde, para atenção primária, ou para a construção do hospital municipal? Nesse momento, vereador, não existe o plano não existe a prestação de contas. Primeiro, eles têm que fazer a prestação. Não, mas você já sabe que é 15 milhões. Sim, todo mundo sabe. Nós temos uma relação de equipamentos, e a nossa área de obras tem uma relação de equipamentos que precisam ser ampliados, outros que precisam ser construídos, e tudo isso. Mas esses 15 milhões vai para onde? Hospital municipal ou reforma de atenção primária, unidade básica? Se ele vier, né, nesse momento... Ele vai vir, tem que vir, óbvio. Tem que vir. É uma questão de contratualização. A gente tem que ver, o princípio, vereador, nós temos a previsão orçamentária para ampliar o hospital e para construir o hospital. Se for feita a opção pelo processo licitatório, ele será destinado às outras áreas. Atenção primária, construção e renovação Ainda dos vai ser equipamentos. decidido. Vocês não sabem o que vão fazer? Vereador? Foi anunciado, secretário. Foi anunciado. Nós temos o plano de aplicação, sim, em reforço e ampliação das entidades. É que, secretário, a senhora e a prefeita disseram, já está gravada em entrevista, que iria criar o hospital municipal usando os 15 milhões da Uninove. Eu estou perguntando, é até retórico, porque a senhora já falou. Eu só quero confirmar, ou mudou de opinião. Esses 15 milhões que a Uninove vai pagar, isso aí ninguém discute. Esse dinheiro vai ser investido para a construção de hospital municipal ou para a reforma de unidade básica? Porque se for para a reforma de unidade básica, a gente corre risco de não ter o hospital. E o hospital foi anunciado, prometido pela prefeita. É isso que eu quero saber. O que eu estou dizendo é que o recurso para a construção do hospital já está provisionado na lei orçamentária do ano que vem. Então não precisa dos 15 milhões então, para construir o hospital? Não. Ele está previsto, caso a Uninove não dê esse recurso para a construção do hospital, esse recurso será utilizado para fortalecer as unidades de saúde da família, ampliar, fazer as reformas e tudo que a gente precisa para a manutenção da rede. Secretário, a gente precisa definir, tá? Tá ficando um negócio até meio chato, me perdoe. Eu sei que a senhora está numa situação complicada, só que está entrando em contradição toda hora, está difícil. O dinheiro da Uninove não se discute, esse dinheiro virá. Ponto, isso é fato. Ninguém está questionando. A Uninove não questiona esse valor, pelo contrário. Até o final do ano, de 15 milhões, vai para 20 milhões. Isso é fato, ninguém discute. Esse dinheiro virá para o município de Bauru. Ponto. Não é se esse dinheiro vier, ele vem. Ponto. O que eu quero saber é o seguinte, com esses 15 milhões, essa administração vai utilizar para construir o hospital ou para fazer reforma das unidades? Pelo que eu estou entendendo, a senhora não sabe mais se vai ser construído o hospital com esse dinheiro. O que eu estou dizendo é que, dentro da peça orçamentária para o ano que vem, está provisionado recurso para a construção do hospital e que, em vindo a contrapartida, será apresentado o plano detalhado de contrapartida com a aplicação dos recursos da Uninove. Certo. Para quê? É para o hospital? Não.
para as unidades, como o senhor está me dizendo. Então os 15 milhões da Uninove não é mais para o hospital. 8 milhões vão ser, está provisionado na lei orçamentária, nós estamos dizendo que vai ser provisionado para a construção do hospital, o restante tem um plano de aplicação das contrapartidas. Secretária, As a unidades. gente vai ficar aqui, não tem problema. Eu sei que vai terminar a reunião aqui às 11 horas, mas eu vou convocar a senhora semana que vem. Enquanto eu não estiver satisfeito, eu vou convocar de novo. E se eu ver que estão enrolando, eu vou pedir mais uma SEI. E a probabilidade de passar uma SEI aqui na casa com 6 assinaturas é muito grande. E se for preciso, nós vamos instaurar uma SEI específica para analisar isso aí. Então não adianta, sabe? Eu quero saber o seguinte, os 15 milhões vai ser para a construção do hospital ou vai ser para a reforma de unidade? Esses 15 milhões virá, ponto. Ninguém duvida disso. A administração vai usar esses 15 milhões para quê? Vereador, eu vou explicar novamente. Uma vez que esteja provisionado o recurso para o hospital ano que vem, e nós tenhamos uma lista de unidades que precisam de reforma e construção previstas, que nós temos até os levantamentos dos terrenos e tudo, será para ampliação das unidades. Então, os 15 milhões vai ser usado não para o hospital? Eu estou respondendo para o senhor, eu não entendi. Não, a senhora está me perdoa, a fazendo. senhora está tentando dar uma enrolada. Não estou dando uma rebolada. Seja objetiva. Esses 15 milhões é para construir o hospital ou para a reforma de unidade de saúde? Reforma e construção de unidades de saúde. Então não é para o Temos um hospital? plano. Não, eu disse para o senhor, o hospital está provisionado na lei, vereador. Demonstrei aqui. Eu já entendi. Só que a senhora entra junto com a prefeita em contradição, porque todas as entrevistas até agora vocês vêm falando que usar os 15 milhões para a construção do hospital. A senhora está dizendo agora, porque eu sei o que está acontecendo. A última entrevista que a senhora deu para o Nelson Itaberá, a senhora jogou também a possibilidade... Possibilidade, sim. Mas eu sei o porquê. Porque vocês sabem que não dá para investir esse dinheiro na construção de hospital. Por quê? Por que será? Por que mudou? O microfone, por favor. Nós temos que dar início ao processo. Nós temos agora o cronograma de implantação. E existia a necessidade de explicitação da peça orçamentária. Então, nós fizemos a peça orçamentária já prevendo isso. Certo. O hospital municipal, então, vai ser construído com os 8 milhões da peça orçamentária? Isso, exatamente. E não com os 15 da Uninove? Não. Certo. Por que vocês estavam cobrando 15 milhões da Uninove para fazer o hospital e agora só 8 com a lei orçamentária? Não, dá para fazer do mesmo jeito com 8 e com 15? Não, ninguém falou que os 15 iam ser usados. O valor, primeiro que nós não temos o valor estimado, o valor formalizado. Nós precisamos, a prestação de contas vai nos dizer qual é o valor que vai ser cravado para aplicação de contrapartida. Ponto número 1. O valor do hospital, levando-se em conta referências que a gente tem de 60 leitos, hospital dia, com 2 centros cirúrgicos, é uma estimativa de construção baseada em projeto básico. Depois, uma vez licitado, esse valor vai ser provisionado e, eventualmente, pode ser esse, pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, enfim. É provisionado 8 milhões. É isso. Por enquanto, presidente, eu estou satisfeito, mas eu adianto que estarei protocolando, colhendo a assinatura dos pares para uma comissão especial de inquérito específica para tratar desse assunto. Obrigado. Obrigado, vereador Borgo. Vereador Beto, nenhuma pergunta. Doutor Marcos, o senhor tem alguma sugestão como representante bom dia. da OAB? A senhora disse que a senhora participou de várias reuniões, né, junto à Uninove 10 e 2 em São Paulo. E me parece que não houve nenhuma resposta por escrito da Uninove em relação às contrapartidas. Na verdade, não é resposta. Não houve a prestação de contas formal para aferição e orientação do processo de prestação de contas da contrapartida. Nem foi apresentada nenhuma justificativa por parte da Uninove por não ter apresentado a prestação de contas? Não, até a presente data, não. E em reunião que a senhora participou, eles falaram alguma coisa a respeito dessa omissão? Não me lembro. O que a gente combina é efetivamente dado prosseguimento por meio de ofícios, notificações e tudo mais. O que houve até agora é a orientação da nossa Procuradoria para que se fizesse a notificação da entidade para a prestação de contas à Prefeitura. É isso. Obrigado. Obrigado. Bom, o vereador Meira também sinaliza que não tem nenhum questionamento, até porque ele está lá para acompanhar essa reunião, talvez traga novidades.
Eu acredito que, né, a pauta que a gente tinha para o momento seria essa. Agradecer a secretária. Eu não sei, como é que chama, quem que é a moça que está do lado da senhora, secretária? Ela pode se apresentar? Só para eu ver quem que... Oi, bom dia. Eu sou servidora pública, meu nome é Marcela, eu trabalho na Secretaria da Saúde, na seção de Educação, que é a que cuida da parte dos estágios. Tá? Tá certo. A gente agradece a sua presença aqui também, acompanhando a secretária. Obrigado, viu, secretária? Então, nós vamos encerrando aqui o depoimento da secretária Júlia, nesse momento. Já tomamos as deliberações que tínhamos a tomar para o momento, né, os ofícios serão feitos e nós dispararemos hoje, e fica agendada... Você chegou a ver a questão da disponibilidade do plenário? Tá. Então tá ok. Então, fica agendada as nossas reuniões, né, oitiva para o próximo dia 17, e a leitura do relatório e aprovação na comissão para o dia 24. Não tendo mais nada a tratar nesta reunião, nós vamos encerrar esta reunião às 10h47 e 48 minutos. Está encerrada a reunião. Deus abençoe a todos. Um bom dia.